Estamos aqui na nossa primeira aula de matemática. Nós vamos falar de trigonometria, no triângulo retângulo. Mas primeiro nós vamos falar das três razões básicas da trigonometria, que é o seno, cosseno e tangente. Então vamos lá. Lá no passado tinha um cara que gostava muito de triângulos. E ele gostava de desenhar triângulos na areia. E uma vez ele desenhou um triângulo desse. E ele pensou, ó, que legal, esse triângulo tem 3 lados. Ele ficou empolgado, resolveu desenhar mais triângulos. Então, ele resolveu desenhar um triângulo parecido com esse primeiro, só que simplesmente maior. Mas ele percebeu o quê? Que esse ângulo era igual a esse ângulo era igual a esse, e esse ângulo aqui era igual a esse. Ele gostava muito de triângulos, então ele continuou desenhando triângulos. Ele desenhou um maiorzão aqui, ó. Ele continuou desenhando triângulos, ele gostava muito de triângulos. Esse ângulo era igual a esse ângulo era igual a esse, e esse ângulo era igual a esse. O que ele percebeu? Obviamente, se eu pegar esse ângulo daqui, ó, esses três são iguais. Olha só que maravilha. O lado oposto aos ângulos, por exemplo, esse lado aqui tinha um tamanho. Se ele aumentasse o triângulo, esse lado aqui, esse lado, também aumentaria de tamanho. Aumentando ainda mais, esse lado aumentaria ainda mais de tamanho. Então ele pensou, conforme o triângulo aumenta, o valor dos lados também aumenta. Tá, isso é meio óbvio. Mas o que ele percebeu? Esse lado aqui também aumentava. Esse lado aqui também aumentava. Mas ele não tinha nada para fazer. Então, ele teve uma ideia. O que acontece se eu dividir o tamanho desse lado aqui por esse lado aqui? O que aconteceria? Ele dividiu, deu um certo valor. Então, ele viu nesse triângulo aqui. O que acontece se eu dividir esse lado aqui por esse lado aqui? E a surpresa deu o mesmo valor. Por último, ele fez por nesse triângulo maiorzão aqui, só para ter certeza. E adivinha só? Esse lado aqui por esse lado aqui deu exatamente a mesma coisa. Então ele pensou, cheguei numa descoberta. Exatamente, ele chegou numa descoberta. O que ele percebeu também? Que esse lado aqui, esse de baixo, dividido por ele, também dava um outro valor, mas que era igual a esse lado aqui, dividido por esse, que era igual a esse lado aqui, dividido por esse. Ele percebeu que a proporção entre os lados do triângulo era sempre igual, não importando o tamanho do triângulo. Importava simplesmente o ângulo aqui. Se os ângulos fossem iguais, as razões entre os lados também seriam iguais. O que ele percebeu por último, além desse dividido por esse e desse dividido por esse? Ele resolveu dividir esse aqui por esse daqui. E que também deu a mesma coisa nos três triângulos. Nos três triângulos, as razões foram iguais. Então ele realmente chegou numa descoberta. Então ele resolveu desenhar um triângulo assim, retângulo. O que significa um triângulo retângulo? Com um ângulo de 90 graus. Um desses lados, um desses ângulos, é de 90 graus. Então o que ele resolveu fazer? Ele pegou o lado maior deles, esse lado aqui, e chamou de hipotenusa. Então vamos colocar aqui hip, de hipotenusa. Ele resolveu chamar esse lado de hipotenusa. Ele sabia que a razão entre os lados era sempre a mesma, não importava se o triângulo retângulo era desse tamanho aqui ou se era desse tamanhozão. A razão entre os lados seria igual. Então, para esse ângulo aqui, esse lado dividido pela hipotenusa seria o mesmo valor que esse ladinho aqui dividido por essa hipotenusinha aqui. Mas esse lado, ele resolveu dar um nome. Ele não seria simplesmente não hipotenusa. Ele resolveu chamar de um nome. Ele chamou de cateto. Cateto. E o outro, ele também chamou de cateto. Esses dois lados aqui são os lados não hipotenusa, os lados cateto. Então tem dois catetos e uma hipotenusa. É bom você lembrar que no triângulo retângulo, se você tem um ângulo reto, você já tem a hipotenusa. A hipotenusa é sempre o lado oposto ao ângulo reto. Mas Humberto, são dois catetos. Se eu falar simplesmente cateto, eu não vou saber qual que é o cateto, qual que é o outro cateto. Eu vou ficar confuso e vão me dar 0 na prova. Mas aí que ele resolveu, ele teve uma ideia muito inteligente. Se eu pegar um ângulo daqui, esse ângulo,
O cateto de lá, que não está importando para formar o ângulo, ele chamou de cateto oposto. E o cateto que está formando o ângulo, como assim formando o ângulo? Eu tenho a hipotenusa e eu tenho um cateto aqui formando esse ângulo. Se o cateto não estivesse aqui, o ângulo não seria formado. Se o cateto estivesse aqui, o ângulo seria diferente. É o cateto que está formando o ângulo. Aqui, ó, está formando o ângulo, para fechar. Ele chama de cateto adjacente. Adjacente. Exatamente, agora, se eu falar cateto oposto, eu sei que é o cateto oposto a esse ângulo aqui. Cateto adjacente é o adjacente a esse ângulo aqui. Mas se eu estiver tomando como base esse ângulo daqui, esse aqui já não é mais cateto oposto, porque ele está formando esse ângulo daqui. Ele é o cateto adjacente desse ângulo, mas é o cateto oposto desse ângulo. Toma cuidado com isso. Lembra daquelas razões trigonométricas que ele falou no início? Que era esse lado dividido por esse lado dividido por esse. Então, ele resolveu agora dar nomes para essas razões. Ele não ia falar esse lado dividido por esse, seria muito longo. Então, ele resolveu chamar de seno a razão entre, se eu tenho esse ângulo daqui, tomando como base esse ângulo daqui, o seno deste ângulo aqui é igual a quê? Ao cateto oposto a ele, dividido pela hipotenusa. Então, o seno de um ângulo, geralmente a gente coloca uma letra grega para falar de um ângulo. Eu não gosto da letra alfa, então eu coloco θ. Seno de θ, esse é o θ, é igual a quê? Cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto sobre hipotenusa. E agora o que? Eu tenho esse lado dividido pela hipotenusa. Esse lado o quê? Cateto adjacente. Então, essa razão trigonométrica aqui, cateto adjacente sobre a hipotenusa, ele resolveu chamar de cosseno. Então, cosseno, que essa é a representação para o cosseno, cosseno de θ é igual ao quê? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Por último, o que ele resolveu fazer? Ele pegou o lado oposto ao ângulo, o cateto oposto, e dividiu pelo cateto adjacente. Então, cateto oposto sobre cateto adjacente. Ele resolveu chamar de quê? De tangente. O símbolo para tangente, em português, é TG. Tangente de θ é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. E foram aí que surgiram as primeiras razões trigonométricas de todas. Mas o cara estava muito empolgado mesmo naquele dia. Ele pensou, o que aconteceria se eu dividisse seno por cosseno? Então ele resolveu dividir porque ele não tinha nada para fazer. Ele colocou seno de θ dividido pelo cosseno de θ. Ele resolveu dividir. No que deu? O que é o seno de θ? É o cateto oposto sobre a hipotenusa. Dividido por cosseno o quê? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Divisão de fração. Deixa primeiro como está. Deixa primeiro. Multiplica pelo inverso da segunda. Hip sobre cateto adjacente. Mas ó, hipotenusa corta por hipotenusa, fica o quê? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Isso aqui é o quê? Tangente. Então, seno dividido por cosseno é igual a tangente. Mais uma coisa, todo mundo sabe que os ângulos de um triângulo, os três ângulos somados vão dar 180 graus. Se eu tenho aqui um ângulo de 90 graus, os outros dois têm que dar o quê? A soma dos dois tem que dar 90. Então, θ mais beta tem que dar 90 graus. Então, vamos dizer θ é igual a 90 menos beta. Faz todo sentido. O que o cara fez? Pegou seno de θ. O que é o seno de θ? Vamos chamar de A, B e C. Seno de θ é B, cateto oposto, sobre A, que é a hipotenusa. Seno de θ é igual a B sobre A. E pegou o quê? Cosseno de beta. Qual que é o cosseno de beta? Cateto adjacente, B, sobre hipotenusa, A. Então, cosseno de beta é igual a B sobre A. Mas tem alguma coisa parecida, Humberto. B sobre A, B sobre A. Exatamente.
Então, o seno de um ângulo é igual ao cosseno do complementar dele. O que é complementar? Tem um ângulo de 50 graus. Qual o complementar dele? O complementar dele é quanto falta para ele chegar a 90 graus. Qual é o complementar de 50 graus? 40 graus, porque 50 mais 40 vai dar 90. Então, o seno de θ, se o θ fosse 35 graus, seria exatamente igual ao cosseno do complementar dele. Cosseno do complementar dele, que é qual o complementar de 35? 55. Então, seno de 35 é igual ao cosseno de 55. Se dois ângulos somados forem igual a 90 graus, eles são complementares. Se dois ângulos somados derem 180 graus, eles são suplementares. Se dois ângulos somados derem 360 graus, uma volta completa, eles são replementares. Todo mundo aí sabe o Teorema de Pitágoras? Muito bom. O Teorema de Pitágoras fala o quê? A hipotenusa ao quadrado, A ao quadrado, é igual à soma do quadrado dos catetos. O que é isso? Pega um cateto ao quadrado e soma com o outro cateto ao quadrado. Igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Tá bom. O que isso vai me ajudar? Em que isso vai me ajudar, Humberto? Vamos pegar o seno de θ e vamos pegar o cosseno de θ. Nós vamos fazer uma coisinha muito legal que você vai ver daqui a pouco. Seno de θ, cateto oposto sobre hipotenusa. Seno de θ é igual a B sobre A. O cosseno de θ agora é cateto adjacente sobre hipotenusa. Cosseno de θ é igual a C sobre A. Tá bom, Humberto, como isso vai me ajudar? Eu quero mostrar que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado vai dar um certo valor que nós vamos mostrar daqui a pouquinho. Seno ao quadrado de θ. Uma coisa muito importante. Eu coloquei o 2 antes do θ. Por quê? Se eu tivesse colocado assim, ó, seno de θ ao quadrado, eu não estou falando que é o seno que está ao quadrado, estou falando que o ângulo está ao quadrado. Se o θ fosse 30, nesse segundo caso aqui, seria seno de 900, porque é 30 ao quadrado. Mas se eu coloco o 2 antes, não é o seno de 900, é o seno de 30 vezes seno de 30. Ou eu posso simplesmente botar assim, seno de θ entre parênteses ao quadrado, porque é o seno que está ao quadrado, não é o θ que está ao quadrado. Se eu botar sem parênteses e depois, vai ficar parecendo que é o ângulo que está ao quadrado e vai dar errado. Seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ. Quanto será que vai dar? Qual que é o seno? B sobre A. Então, B sobre A ao quadrado, agora sim, é o seno ao quadrado, não é o ângulo. Mais cosseno, qual que é o cosseno? C sobre A. C sobre A ao quadrado. Quanto será que vai dar? Eleva ao quadrado, fica B ao quadrado sobre A ao quadrado, mais C ao quadrado sobre A ao quadrado, é igual a, vamos tentar descobrir, é o mesmo denominador, A ao quadrado, então dá para juntar. B ao quadrado mais C ao quadrado sobre A ao quadrado é igual a alguma coisa. Mas, Humberto, peraí, B ao quadrado, C ao quadrado, A ao quadrado, tem alguma coisa a ver com isso. Você sabe que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Mas o A ao quadrado está aqui no denominador. Você sabe que ele passaria multiplicando, não sabe? Sabe, muito bom. E passando multiplicando, eu tenho que chegar em quê? A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. A ao quadrado vezes alguma coisa tem que continuar A ao quadrado. Para ficar A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. A ao quadrado vezes quanto vai dar A ao quadrado? 1. Porque passando para lá ficaria A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, Humberto, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado vai dar 1? Sim. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado vai dar 1. Isso que é legal. Se você tem um valor, seno, cosseno, tanto faz, se você tem um dos valores, você acha o outro, você acha a tangente, e a partir desses três você consegue achar todas as outras razões trigonométricas. Humberto, tem seno, cosseno, tangente de cada ângulo, eu vou ter que decorar tudo, e aquela tabelinha de seno de 30, 60, 90, 45, todas essas coisas. Não se preocupe, vou mostrar um jeito aqui fácil de você lembrar, não decorar, o seno, cosseno e tangente dos ângulos de 30, 45 e 60. Então vamos lá. Aqui eu tenho o triângulo equilátero, porque eu estou falando 60, 60 e 60 graus.
Tudo igual. Então esse lado A é igual a esse lado A, que é igual a esse lado A. O que eu vou fazer? Eu vou descer uma altura aqui, ó, dividindo o triângulo ao meio. Se eu estou dividindo ao meio, vai ser A sobre 2 para cá e A sobre 2 para cá, porque eu estou dividindo exatamente ao meio. Tá bom, Beto. E daí? Vamos calcular agora o cosseno de 60 graus. Qual é o cosseno de 60? Vamos imaginar esse triângulo aqui, ó. Só esse triângulo de cá. Vamos até apagar o outro triângulo, ó. Apagando o outro triângulo. Perfeito. Esse ângulo aqui vai ser o quê? 30 graus. Porque aquele era 60, dividiu por 2 deu 30. Qual é o cosseno de 60 graus? Como eu vou calcular isso? Cateto adjacente dividido pela hipotenusa, porque aqui é um ângulo reto, porque aquilo era uma altura. A altura vai formar ângulos retos. Cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, o cosseno de 60 vai ser igual ao quê? A sobre 2 dividido por A. Peraí, tem A e A, o que eu vou fazer? Vou deixar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. A sobre 2 vezes, se era A, qual que é o inverso? 1 sobre A. Cortou A com A, cosseno de 60 é igual a meio. Tá bom, Beto. E agora como eu faço para achar o seno de 60? Simplesmente você joga naquela formulazinha bacana, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Tá aqui aquela fórmula, você sabe o seno de 60? Não, é o que eu quero descobrir. Então a gente repete. Seno ao quadrado de 60, mais qual é o cosseno de 60 que a gente acabou de descobrir? Meio. Cosseno de 60 ao quadrado, então é meio ao quadrado, que é 1/4. Mais 1/4 é igual a 1. Passa 1/4 para lá subtraindo, fica seno ao quadrado de 60 é igual a 1 menos 1/4 dá 3/4. Agora é importante, está seno ao quadrado. Eu quero que seja só o seno. Eu passo uma raiz quadrada. Então, seno de 60 é igual a raiz quadrada de 3/4. Não, você não precisaria colocar mais ou menos aqui, porque na próxima aula de círculo trigonométrico eu vou mostrar que só poderia ser positivo. Mas por enquanto agora, acredita que não poderia ser um seno negativo, tá? Acredita. Raiz quadrada de 3/4 é o quê? Raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 4, que é raiz de 3 com a raiz de 4, 2. Raiz de 3 sobre 2. E está aqui o seno de 60. Isso é bom você saber formar assim bonitinho, para caso você esqueça a tabela. Se você já tem a tabela de cor e tem certeza, não precisa fazer isso. Eu estou provando aqui para mostrar para você que não é só decorar. Tá bom, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 60 é meio. Como eu acho a tangente? Seno sobre cosseno. Raiz de 3 sobre 2 sobre meio. Multiplica pelo inverso. Raiz de 3 sobre 2 vezes qual é o inverso de meio? 2. Corta, corta. Tangente de 60 deu quanto? Raiz de 3. Tá bom, aqui você tem as razões para todos seno e tangente do ângulo de 60 graus. E você também tem o de 30 graus exatamente aqui bonitinho. Por que você diz que a gente tem já bonitinho de 30? Eu estou vendo de 60, Humberto. Mas você lembra dessa fórmula daqui? Seno de θ é igual ao cosseno do complementar dele. Qual é o complementar de 60? Para chegar a 90, 30. Então, o seno de 60 vai ser igual ao cosseno do complementar dele, que é 30. Então, qual é o seno de 30 graus? É igual ao cosseno do complementar. Cosseno do complementar é meio. Então, seno de 30 é meio. Agora, o cosseno de 30. Qual é o cosseno de 30? É o seno do complementar dele, que é raiz de 3 sobre 2. Meio por raiz de 3 sobre 2, vamos multiplicar pelo inverso, vai ficar 1 sobre 2 vezes 2 sobre raiz de 3. Corta, corta, ficou 1 dividido por raiz de 3. Mas não pode isso, porque se raiz de 3 for um número irracional, e é um número irracional, aí dá probleminha, você não pode dividir 1 por um número irracional, porque nunca vai acabar. Como você vai começar a divisão se nunca acaba? Então, o que eles fizeram? Eles resolveram deixar a fração a mesma, mas tirando essa raiz daqui. Como eu tiro uma raiz quadrada? Eu elevo ela ao quadrado. Então, eu vou multiplicar por raiz de 3 embaixo. Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar 3.
Mas eu não posso simplesmente multiplicar por raiz de 3 embaixo. Eu tenho que multiplicar também por raiz de 3 em cima, para ser a mesma coisa. Entendeu? Quando eu cortar, ficaria 1 sobre raiz de 3. Mas, agora vai dar certo. 1 vezes raiz de 3. Raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3. 3. Ó, tirei a raiz do denominador. E isso aqui é exatamente a mesma coisa que isso daqui. Só que agora está certo. Então a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Agora vamos ver do ângulo de 45 graus. Para ver ele, nós precisamos de um quadrado. Como eu faço para um ângulo de 90 graus, virar um ângulo de 45, eu divido ele ao meio, obviamente. Isso é uma reta. 45 graus e 45 graus. Lembra, se fosse um retângulo, não seria 45 por 45, mas é um quadrado. Então está sendo dividido ao meio. Então eu tenho um triângulo aqui. Esse ângulo também é 45. Eu quero calcular o seno, cosseno e tangente de 45. Mas antes disso eu preciso calcular a hipotenusa. Porque isso é uma hipotenusa, não é? Se eu apagar esse triângulo aqui de cima, ó, eu tenho um quadrado 45, 45, 90. Eu tenho dois lados iguais, A e A, mas eu não tenho hipotenusa. Como eu acho a hipotenusa tendo dois catetos? Hipotenusa ao quadrado é igual a ao quadrado mais A ao quadrado. Hipotenusa, cateto, cateto. Então, hipotenusa ao quadrado é igual a 2 vezes o cateto ao quadrado, que dá quanto? Hipotenusa é igual a raiz de 2A ao quadrado. O A pode sair, hipotenusa é igual a raiz de 2. Então isso aqui eu posso botar em função de A. E em função de A vai ficar o quê? A raiz de 2. A raiz de 2. Agora dá para calcular o seno, cosseno e tangente. Qual o seno de 45 graus? Podemos pegar por aqui. Seno é o A, cateto oposto, sobre hipotenusa. A sobre A raiz de 2. Corto A com A, fica o quê? 1 sobre raiz de 2. É exatamente aquela outra mesma coisa, que então agora nós temos que multiplicar por raiz de 2 e raiz de 2 em cima também. 1 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 2. Raiz de 2 vezes a raiz de 2 vai dar 2. Então o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Você já deve ter percebido que o cosseno vai ser a mesma coisa. Cosseno de 45 graus é o quê? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Cosseno de 45 é igual a sobre a raiz de 2. Mas é a mesma coisa, ó. Então, cosseno de 45 também vai ser raiz de 2 sobre 2. E a tangente, Humberto? Se é seno sobre cosseno, e seno é igual a cosseno, seno sobre cosseno vai dar 1. Então, a tangente de 45 graus vai dar 1. Perfeitamente. E agora, por último, vamos relembrar aquelas fórmulas que eu não vou provar aqui, porque senão levarei muito tempo. Simplesmente mostrar quais são as fórmulas se eu tenho um triângulo retângulo desses, com o ângulo aqui em cima. Porque senão você vai pensar, é sempre assim, aí o ângulo reto vai estar aqui, e você vai se confundir todo. Não se preocupa, faz de conta que o ângulo está aqui em cima. Se não tiver, gira a sua prova até ele chegar aqui em cima. Vamos fazer agora. Eu vou pegar duas pernas abertas. Uma perna, aqui ó, eu tenho uma perna aberta, aqui. Agora eu vou pegar a outra perna aberta. Outra perna aberta aqui. Perfeito, agora eu tenho duas pernas abertas, já tenho duas fórmulas. Mas vamos fazer todas primeiro, depois eu mostro as fórmulas. Nas duas pernas abertas, eu vou ter o quê? Eu vou ter um tesão. Um tesão. Olha só, eu tenho duas pernas abertas e um tesão. Tá bom, Alberto. E agora? E esse C e esse D aqui? Do que me importa esse C e esse D? Agora, o que eu vou fazer? Pegar um Tzinho ao contrário. Perfeito. Agora eu tenho as quatro. Está muito confuso, eu estou vendo na tela. Está muito confuso, mas não se preocupa. A primeira fórmula é o quê? A primeira perna aberta. Qual é a primeira perna aberta? A, C e E. Então, A ao quadrado, o primeiro está lá de cima, o A ao quadrado, é igual a C vezes E. Agora a segunda perna. B
A ao quadrado é igual a D vezes E. Agora o tesão. Eu tenho 4 letras, então não precisa levar nenhuma ao quadrado. O importante é que cada fórmula tenha 4 letras. Como aqui só tinha 3, uma tinha que ficar ao quadrado, o A ficou, o B ficou ao quadrado. Agora, mas já que esse tesão tem 4 letras, não precisa de nenhuma ao quadrado. Ficou o quê? A vezes B, os opostos, é igual a H, que é a altura do triângulo, vezes E. Depois vamos anotar tudinho. E por último, qual que é a última? Esse coisinho aqui menor. Mas ela tem 3 letras, uma delas tem que ficar ao quadrado. A dica é, se você fez as perninhas e fez esse trocinho, sempre a que está mais em cima vai ficar ao quadrado. H ao quadrado é igual a C vezes D. Então eu tenho quais formas? A ao quadrado é igual a C vezes E. Eu tenho B ao quadrado é igual a D vezes E. Eu tenho H ao quadrado é igual a C vezes D. Eu tenho, por último, A vezes B é igual a H vezes E. E, claro, eu tenho Pitágoras. A hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo reto. Ó, achei o ângulo reto, o oposto à hipotenusa. E ao quadrado é igual ao quê? Os dois catetos ao quadrado. A ao quadrado mais B ao quadrado. Então essas 5 fórmulas aqui vão conseguir resolver qualquer exercício em que apareça um triângulo desse tipo aqui. E uma coisa importante é você ver, Humberto, o que diabos é esse C e esse D? Eu tenho aqui um ângulo aqui em cima, e eu tracei uma reta, então fechou um triângulo. Então, se eu descer uma altura aqui, ó, estou descendo uma altura. A altura forma um ângulo reto. Tá bom, Humberto, o que tem isso? Imagina, só imagina, que tem um sol aqui em cima. Tem exatamente um sol. Esse trocinho aqui, ó, tá vendo? Essa parte daqui, ó, vai ser exatamente a sombra desse lado maior. A sombra dele no chão, vamos supor que esse vermelho é o chão, a sombra dele se chama projeção ortogonal. O que é a projeção ortogonal? É exatamente se eu descer uma reta que forme um ângulo reto. Então a sombra dele vai ser a projeção ortogonal. Eu desci um ângulo reto, daqui, do iniciozinho até o final, vai ser a projeção ortogonal. A mesma coisa para o outro lado. Se eu tenho um sol aqui, eu tenho 2 sóis. Não tem problema ter 2 sóis. A sombra dele no chão vai ser o quê? Daqui até aqui. Caso você já saiba um pouco de física também, nós não temos às vezes um vetor que está apontando para lá com um certo ângulo. Então, eu vou poder decompor ele em uma parte vertical e em uma parte horizontal. O mesmo vetor tem uma parte horizontal e uma parte vertical. A projeção ortogonal desse vetor é a parte horizontal. Aqui, imagina que é um vetor. Essa aqui é a componente horizontal dele. Essa é a projeção ortogonal.